Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou terapeuta holístico. Venho aqui hoje trazer para vocês, explicar um pouquinho como é que funciona as terapias holísticas, principalmente as terapias que nós temos aqui à nossa disposição no nosso espaço, no espaço de terapias Espaço Arhat. Bom, vamos lá. O que é a terapia holística? Como é que funciona? Bom, nós já sabemos que não somos seres formados apenas de corpo físico, né? Sabemos que nós temos uma alma. E veja bem, não estou falando de religião. Embora as religiões acreditam nas mesmas coisas, né? Porque a verdade é uma só. Então, no catolicismo, por exemplo, a alma fica esperando um tempo de julgamento no purgatório, depois da morte do corpo físico. Para a doutrina evangélica, eles acreditam que a alma, o espírito, ele fica adormecido esperando a vinda do Messias. Na doutrina espírita, é ensinado que as pessoas, ao falecer do corpo físico, vão para o plano espiritual. Ou seja, nós somos pessoas que estamos inseridos num corpo de carne, né? E a nossa alma é que coordena todas as ações desse corpo de carne. A inteligência, os princípios morais e intelectuais vêm dessa alma, tá ok? Quantos relatos nós temos de pessoas que já tiveram experiência de quase morte, né? Que se viram o próprio corpo físico, né? Estavam fora do seu próprio corpo físico e aí acabaram por ver o próprio corpo físico deitado numa cama de hospital ou então mesmo num acidente. Bom, enfim, uma vez que nós tenhamos o corpo de energia, o corpo, a alma, que nós podemos chamar assim como um corpo de energia, e nós temos o nosso corpo físico, aliás, nós temos vários corpos de energia, segundo a medicina tradicional chinesa, que são 7 corpos, esses corpos de energia. Aqui, nesse nosso breve vídeo, nós vamos apenas falar dos corpos mental e emocional que cada um de nós possuímos, além do corpo físico. Não vamos expandir para o corpo búdico, o corpo atâmico, enfim, esses outros corpos que compõem a nossa estrutura. Bom, diante disso, muitas das enfermidades que nós temos, elas acontecem primeiramente no nosso campo emocional, depois no campo mental, e podem ou não, mas na maioria dos casos refletem no corpo físico. Então é aquela coisa, quando a gente vai fazer um exame médico, né, nós estamos com uma dor em qualquer região do nosso corpo e a gente vai fazer um exame médico, quando a gente chega com o resultado para o médico, ele olha para a nossa cara e fala, olha, tá tudo bem com você, você não tem nada. Tudo bem, ficamos felizes porque não tem nada no corpo físico. Mas nós estamos com com a dor, com aquele incômodo, com aquela sensação ruim no nosso corpo. E como é que a gente trata esse tipo de coisa? A medicina tradicional chinesa e a terapia holística entende que o corpo, que nós somos seres que temos um corpo físico e corpos de energia. Às vezes, a manifestação da doença não está no corpo físico, mas está nos corpos mentais, emocionais, ou seja, nos corpos de energia. Tá ok? E como detectar essas anomalias, essas patologias que acontecem nos nossos corpos de energia? Como detectar isso? É aí que a terapia holística, através dos seus sistemas de diagnóstico, consegue perceber, porque tudo é energia, né? Todos nós somos energia. Nosso corpo físico é uma constituição de átomos, moléculas e átomos que estão interligados umas entre as outras, mas num estado vibracional bastante denso. É isso que faz com que esse cartão aqui seja uma matéria pesada. Ao mesmo passo que a energia elétrica também é energia, mas ela é uma energia mais sublimada, mais sutil, ao modo que a gente não consegue nem enxergar. Assim é os nossos corpos de energia. Para isso, nós utilizamos na terapia
prânica de algumas formas de diagnóstico. Uma delas, que a gente utiliza aqui no Espaço Arhat, é a iridologia. O que é a iridologia? A iridologia nada mais é do que uma forma de diagnóstico, tá? Das patologias, das anormalidades que estão somatizadas no nosso corpo ou ainda não foram somatizadas. O que isso quer dizer? Estão no corpo de energia, porém ainda não foram descarregadas no corpo físico. E isso faz com que nós tenhamos dor, que nós tenhamos um sofrimento, mas que em exames convencionais da medicina normal não aparecem. Porque a medicina normal, a medicina alopática, ela trata apenas das questões físicas e não das questões mentais nem emocionais que envolvem os corpos de energia. Tá? Então, para isso nós temos a iridologia, que nada mais é do que a observação da íris do nosso olho, tá? Da parte colorida do nosso olho. E ali revelam alguns sinais que a experimentação, né, através de cientistas, onde a maior escola de iridologia é na Alemanha, comprovam através das experiências que determinados sinais nas nossas íris podem refletir alguma debilidade no tecido dos órgãos ou também em algumas partes do nosso corpo físico. Essa foi a nossa visão sobre a iridologia. A nível de diagnósticos temos também a radiestesia. O que seria a radiestesia? Seria uma forma de mensurar as energias que circundam o nosso corpo, né? Muitos de nós já ouvimos falar em aura. O que é aura? A aura nada mais é do que um campo eletromagnético, né? Que envolve, que recobre todo o nosso corpo físico. Então, como nós somos energia, a energia condensada, por sermos energia, temos um núcleo e em volta do núcleo rodando o que? Elétrons. Tá? Então, o que acontece? Esses elétrons rodando em órbita, né, no núcleo, acaba gerando o que? Um campo eletromagnético. Quem tem clarividência, né, pode ver esse campo áurico, né, que todos os seres vivos possuem. Tá? E eles dizem para nós que tem uma série de colorações. Nós também podemos dar uma espiadinha rápida nessa aura. Basta que nós colocamos a nossa mão assim e enxerguemos uma linha tênue que envolve, né, toda a nossa mão. Colocamos ela numa parede que esteja bem iluminada. E aí a gente vai ver um contornozinho bem sutil. Essa é a nossa primeira camada de aura, tá? E que a radiestesia tem o poder de medir não só a aura, mas também os centros de força. O que seriam esses centros de força? São centros captadores de energia, que nós conhecemos como chakras, tá? Ou muita gente fala chakra, que é o mais abrasileirado, né? O que são esses chakras? São como se fossem vórtices de energia que, quando rodam em sentido horário, captam a energia. E quando rodam em sentido anti-horário, esperem a energia utilizada pelo corpo, tá? Num sistema de troca em plena sintonia. Então, quando nós temos um chakra que ele está desalinhado, né, o que acontece? Ele absorve mais energia e expele menos, ou ao contrário, expele muita energia e absorve um pouquinho. Então esse chakra ele precisa ser reequilibrado, tá? A técnica de radiestesia, ela traz para nós também o reequilíbrio desses chakras, tá? Através do uso do pêndulo, nós podemos reequilibrar os 7 chakras principais que nós temos no nosso corpo, tá bom? Com relação às partes de terapia, as partes terapêuticas, nós temos também aqui no nosso espaço a cura prânica ou terapia prânica, que é uma terapia onde nós utilizamos a energia do universo,
que é captada pelo terapeuta e direcionada para o paciente, para o cliente, tá ok? Como que isso é feito? Através de imposição de mãos ou através do uso de cristais. A terapia prânica é uma terapia milenar, tá? Conta-se de 3.000 anos antes de Cristo, são sabedorias, milenares chinesas, tá? Que compõem o 5º nível da medicina chinesa, aonde o nosso querido mestre Shua Koksui contemporizou esses escritos, né, que estavam meio perdidos, e trouxe para nós a versão contemporânea da cura prânica, tá bom? A cura prânica é aceita em mais de 120 países ao longo do mundo, e nós temos a capacitação internacional, ou seja, 5 certificados internacionais, para poder utilizar essa técnica com bastante respeito, com bastante tranquilidade, né? E temos tido bastante resultados positivos aqui no nosso consultório com isso. Falando um pouquinho da técnica de cura prânica, mas voltada para as questões psíquicas, nós temos também a psicoterapia prânica, que é uma técnica que vai trabalhar nesses corpos de energia e também nesses chakras, mas para remover o que? Formas, pensamentos negativos, entidades, pensamentos negativas, elementais negativos, que ficam bloqueando o acesso da energia aos nossos chakras. Como eu disse, os chakras são vórtices de energia que captam e expelem energia para dentro do corpo quando absorvem e expelem para fora. Mas se eu, por exemplo, tenho algumas formas, pensamentos ou elementais negativos na frente do chakra bloqueando, eu tenho alguns problemas, tá? E isso são alimentados através dos nossos maus pensamentos, dos nossos pensamentos inferiorizados, tá ok? Então, quando a gente faz a desintegração desses elementais negativos, dessas formas, pensamentos, a pessoa respira mais aliviado, ela fica mais tranquila, a ansiedade diminui, a depressão desaparece, o medo é substituído pela energia da confiança, pela energia da fé, tá bom? Fazendo com que a pessoa tenha um grande ganho nas suas questões psicológicas, que é onde atua a psicoterapia prânica, tá ok? Bom, então nós temos também, por último, a nossa técnica de bioeletrografia, que seria a técnica de photokillia, tá? O que seria isso? Seria uma foto que nós tiramos da nossa aura, para que nós possamos identificar aonde estão as nossas questões mais profundas, tá? Porque geralmente a gente não se conhece. E o fato de não nos conhecer, às vezes, não desbloqueiam as circunstâncias que nos trazem os desconfortos, os problemas, tá bom? Um exemplo disso foi uma cliente minha, muito querida, por sinal. Eu perguntei para ela, você é ansiosa? E ela me respondeu o seguinte, eu não sou ansiosa. Eu achei um pouquinho estranho, porque morando aqui em São Paulo, vivendo nessa cidade muito louca, eu achei meio estranho que ela não tivesse um pouquinho de ansiedade, tá? Aí eu resolvi mudar a pergunta. Eu perguntei para ela, e você é preocupada? Você se sente muito preocupada? Nossa, eu sou extremamente preocupada. Percebe? Não tem como desvincular a preocupação da ansiedade, tá? O que é a ansiedade? É a preocupação das coisas que estão para acontecer no futuro, tá ok? Então, a gente não se conhece e essas técnicas nos ajudam a nos conhecer. Assim dizia o Mestre Jesus e tantos outros sábios, né? E o próprio Sócrates já dizia isso. Conhece a verdade, conhece a ti mesmo e você se libertará, tá bom? Então é isso que a gente traz aqui no nosso espaço de terapias, no nosso espaço Arhat, o autoconhecimento como a premissa básica. Falar agora um pouquinho de novidades aqui no espaço Arhat. Muitos de vocês já me conhecem e alguns já fazem até terapia comigo. E eu sou eternamente grato pela confiança.
Agora nós estamos aqui também com a fitoenergética, tá bom? Não é a fitoterapia, é a fitoenergética, que se utiliza dos princípios, tá? Do princípio energético das plantas para fazer as mesmas coisas que os nossos florais de Bach costumam atuar. Florais de Bach também é uma terapia que nós temos aqui no Espaço Arhat, que serve para a manutenção dos estados energéticos dos seres humanos, tá ok? E também pode servir até para os nossos animaizinhos, tá? Então, e a fitoenergética, ela utiliza as ervas e não as flores para fazer algo bastante similar e bastante profundo, capaz de desbloquear, capaz de acessar registros acásicos, tá? Registros acásicos são registros de vidas passadas, mas assim, a intenção é desbloquear, não que eu tomo chá e eu vou começar a ficar vendo tudo aquilo que aconteceu no passado, não. Mas a energia emanada daquela sensação de uma vida passada, essa sim vai ser trabalhada, tá bom? E vai trazer um conforto bastante grande para nós. Isso explica por que às vezes a gente sente algumas preocupações e nem sabe por quê. Isso explica por que a gente acorda cansado e nem sabe por que dormimos a noite toda e quando acorda parece que nada aconteceu, né? E em muitos casos até a gente acorda até mais cansado. O que é isso? Né? São os nossos bloqueios, são os nossos impedimentos travando a nossa vida. As ansiedades, as depressões, as dores físicas, para tudo tem uma solução, tá? Então eu quero trazer para vocês esse espaço que está aberto a todo o público, que está aberto a todos os meus amigos, todos os conhecidos dos meus amigos. Se você gostou, vem um dia para a gente bater um papo aqui. A nossa primeira avaliação é uma avaliação gratuita de 30 minutos. Em 30 minutos eu explico para você as nossas técnicas, você conta um pouquinho e se você quiser pode dar sequência ao nosso tratamento. Eu agradeço bastante a você por ter assistido esse vídeo até aqui e me despeço em paz. Namastê!